bíblico, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Hoje a gente entrou um pouquinho mais tarde, tivemos aqui alguns probleminhas técnicos, mas, glória a Deus, já estamos aqui e sei que a palavra há de ser ministrada. Hoje, quero pedir a você que curta a nossa página, chegue a mais pessoas. Ainda nós queremos, nós vamos estar meditando um pouco em mais uma das cartas escritas às igrejas da Ásia. Nós vamos estar falando sobre a igreja de Esmirna, Apocalipse, capítulo 2, correndo sobre essa temática, sobre o que a palavra do Senhor ela tem a trazer para nós em mais este contexto, livro de Hernandes, e a gente está transcorrendo nesse contexto desse livro, naquilo que ele está trazendo, mais coisas novas que a gente foi procurando. Mas a nossa base central tem sido esse livro que você pode adquirir para seu. Hoje nós vamos estar na nossa segunda carta às igrejas da Ásia, igreja de Esmirna. Começamos há 15 dias atrás com a igreja de Éfeso, que foi fantástico, a gente conseguiu trazer uma interpretação muito bacana sobre esse contexto. E hoje a gente vai começar com Esmirna, que confesso a vocês que eu me surpreendi com muitos pontos novos, que até eu não tinha ainda conhecimento, mas a gente está aqui para acrescentar aprendizado. A gente aprende para poder transmitir para vocês, para que vocês também possam aprender. Então, a nossa irmã Luciana vai dar início fazendo uma oração, também dando a sua saudação, e em seguida fazendo a leitura do texto, que lembramos, Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Com a paz do Senhor, dizer que é um prazer enorme estarmos juntos aqui, mais uma noite, louvando a Deus, reunidos para que possamos aprender mais do Senhor, né? E como Isaac falou, é uma carta assim, realmente surpreendente. Nós lemos, né, no nosso cotidiano, na palavra e tal, mas de uma maneira mais aprofundada e com outros olhos, nós aprendemos muito e com certeza vamos aprender. Então vamos orar? Te convido, você, com quem você está em casa, fechar seus olhos, vamos orar, louvar a Deus por este momento. Pai, em nome de Jesus, louvamos e exaltamos o teu santo nome, Senhor. Te somos gratos, Espírito Santo, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, de estarmos louvando o teu santo nome, de estarmos reunidos em igreja, de estarmos aqui aprendendo da tua palavra. Pai, muito obrigada. Que esse momento, Senhor, que essa aula, que esse culto possa ser ministrado aos nossos corações de maneira tão grandiosa como só o teu Espírito Santo pode fazer. Vá ao encontro das famílias, Senhor, vá ao encontro dos enfermos, ao encontro daquelas pessoas que estão necessitadas, que estão passando por algum tipo de provação, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando. É o que louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, gente, olha só, vamos ler a palavra, né? No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, né? Versículo 8, então diz assim: Mensagem à igreja em Esmirna. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará em alguns de vós na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso, não sofrerá o dano da segunda morte. É interessante que a gente vai entrar numa carta. Muitas vezes a gente para pensar e lembrar quando perguntamos qual a igreja que o Senhor ele mandou uma carta e normalmente que não tem identificado
condições de fraqueza, de pecado, de falha. E normalmente a gente lembra de Filadélfia. Mas a igreja de Esmina, ela também está nesse contexto em que o Senhor ele vai trazer boas palavras sobre a condição daquela igreja. Primeiro a gente precisa fazer um questionamento. E eu acho que esse é o principal questionamento que essa carta nos traz. É possível sermos fiel e fiel até a morte em um mundo carimbado pelo relativismo? É uma pergunta que a carta ela vai nos trazer uma interpretação fantástica, um contexto extraordinário sobre a palavra de Deus, mas ela também vai nos trazer um questionamento sobre nós certamente vivemos em mesma condição que esses homens, que essas mulheres, que esses servos de Deus naquele tempo viveram. Inicialmente, a gente quer trazer o contexto da cidade em que a igreja de Esmina estava ali inserida. Primeiro, o nome da cidade ela tem uma conotação, uma correlação com a palavra mirra, que era uma erva amarga, e esse vai ser um contexto que também vai correlacionar a realidade daquela igreja, que era um tempo de muita amargura, de muita dificuldade. Uma igreja que enfrentava, que a gente vai estudar mais à frente, situações muito adversas. Mas a igreja a cidade de Esmina, ela era uma cidade muito rica, uma cidade que era a mais bela da Ásia, cidade comercial, tinha o principal porto comercial daquele tempo, magnífica arquitetura, ou seja, a sua estrutura arquitetônica era de chamar a atenção das pessoas, e foi lá que foi erguido templos a muitos deuses e deuses romanos. Eu acho interessante a gente pensar inicialmente que a gente está falando de uma igreja perseguida, de uma igreja de muitas dificuldades, inserida no meio de muita idolatria. Na cidade de Esmina estavam erguidos templos a Cibeles, Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio. Então a gente vê só aqui nessa relação 5 deuses inseridos templos ali naquele lugar, ou seja, uma cidade politeísta, uma cidade que adorava a muitos deuses. E ela também é uma cidade que tinha uma particularidade. Essa cidade ela era uma cidade sobrevivente, ou seja, aliás, é uma cidade que ainda existe hoje, ou seja, das 7 igrejas da Ásia, das 7 cidades que constituíam igrejas da Ásia, apenas Esmina ainda existe hoje, que é conhecida hoje como Izmir, lá na Turquia. Mas temos também um fato fantástico sobre essa cidade, que faz correlação a quando Cristo fala de ser fiel até a morte, e ele vai dizer lá no texto bíblico, onde ele diz, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E a cidade, ela tem um fato muito similar a isto. A cidade de Esmina foi construída em 1000 a.C., foi fundada como uma colônia grega. Em 600 a.C., ela foi destruída pelos lídios, e ali eles destruíram, devastaram aquela cidade. Mas em 200 a.C., surge Lisímaco, que vai reconstruir a cidade. E é nessa reconstrução que ela vai se tornar a cidade mais bela da Ásia, naquele momento. Então, é uma cidade que tem esse contexto de destruição, mas de se reerguer, de ser construída, de começar toda uma estrutura que chamava a atenção. Ela é destruída, mas ela volta, e esse é o contexto que a palavra vai nos trazer em relação à igreja de Esmina para cada um de nós. Então, a gente tem aí um panorama geográfico e histórico dessa cidade, onde a gente vai entender o contexto onde a igreja estava inserida, mas agora a gente vai adentrar justamente na condição de tentarmos ver, de observarmos o que essa carta ela quer nos trazer. Uma igreja fiel a Cristo numa cidade extremamente fiel a Roma. Exatamente. Então, assim, como o Isaac muito bem fez a introdução histórica da cidade, mas tem um ponto nessa colocação de que nessa cidade especificamente existia um monte Pagos, que era a Pérola de Esmirna. Era um monte no alto, e lá aconteceu, nós vamos ver mais para frente, fatos muito marcantes para a igreja, para os crentes daquele lugar.
né? Então, e como ele bem falou, é uma cidade conhecida pela sua lealdade a Roma, porque existia, podemos dizer que existia entre as igrejas, né, entre as cidades da Ásia, que estavam sob o Império Romano, uma certa rivalidade que chamava-se mais atenção. E Esmirna, ela se destacava da sua fidelidade a tanto a Roma como aos outros deuses. Então, nós podemos começar entendendo a colocação que Cristo vai fazer. O que a gente pode entender com tudo isso? Primeiro, nós podemos ver a palavra que Deus diz assim, olha, era uma igreja pobre em uma cidade rica, como Isaac bem falou. Mesmo naquela situação toda de riqueza, né, a igreja era uma igreja pobre. Por quê? Porque existia uma grande perseguição com os irmãos. Existia uma grande perseguição com os crentes daquele lugar. Muitos crentes cristãos eram oriundos de escravidão, eram escravos. E muitos deles também tinham suas riquezas. Porém, o que acontecia? Eles eram extorquidos, eles eram perseguidos, os seus bens eram saqueados, eram defraudados os seus bens. Então, muitos ricos tornavam-se pobres. Então, assim, eles tinham essa característica. E quando Jesus fala era uma igreja pobre em uma cidade rica, é justamente por isso, por todas essas suas condições financeiras. E Cristo mostra que era, mesmo numa cidade rica, sendo uma igreja pobre, era uma igreja rica. Porque Jesus mostra que não é o que você tem, é o que você é. Não são os seus bens materiais, não são as suas riquezas materiais. Não que ser rico é pecado, ou que ser pobre é pecado, né? Porque a gente vê muita gente, não, tá pobre é porque é pecado. Não é isso. Mas Jesus estava mostrando que aquela igreja pobre numa cidade rica era uma igreja rica. E os irmãos naquele período sofriam uma grande perseguição por isso. Por ser, mesmo os que são mais abastados financeiramente, sofriam essa grande dificuldade financeira pelo quê? Pela perseguição, pelo fato de ser crente. Então, muitos, como Isaac bem falou, enfrentavam a morte mesmo numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Nós vamos ver que muitos irmãos, nesse período, muitos irmãos com a perseguição morreram. Morreram com mortes cruéis, com perseguições, com prisões, esquecidos nas prisões. Muitos daquele Monte Pagos, como eu bem falei, muitos eram lançados lá de cima, lançados desse monte e sofriam mortes terríveis, né? Mas então, o que nós podemos então entender? É engraçado que Jesus ele vai falar da igreja, nessa carta, que ela era uma igreja pobre, caluniada e perseguida. E é muito, muito nosso, assim, muito nosso dia a dia, né, de igreja. Que somos muitas vezes caluniados, perseguidos, pobres, mas ainda assim nós temos o Senhor como nosso Senhor. Então, o que a gente aprende? Vamos aprender com isso. Primeiro, nós podemos aprender não ter uma visão desromantizada da vida, né? Não, ter uma visão desromantizada. Como assim desromantizada? Não achar que a vida é aquela coisa, aquele Hollywood, aquele romancezinho, né? Aquela coisa linda, maravilhosa. É muito bom filme romântico e tal, mas lá nas telas. Mas a gente tem que entender que nós estamos no mundo, estamos como igreja nesse mundo e vamos passar por situações difíceis. Estamos passando e vamos continuar passando. Por quê? Porque é necessário isso acontecer. Mas o que a gente precisa entender é que a gente não pode ter essa visão romantizada de que, né, tudo é perfeito aqui. Não é perfeito. Passamos por lutas e provações. Porém, nós temos o Senhor do nosso lado. Então, a maneira como nós passamos por essas lutas, por essas provações, vai nos fazer caminhar de glória em glória, né? De luta em luta, de tribulação em tribulação. Mas o fato de nós termos o Senhor do nosso lado nos dá vitória. É o que está lá no versículo 8 e 9, nos versículos 8 e 9. Quando ele fala, olha, escreva essa carta hoje em Esmirna, essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e agora vive. Né? Fazendo essa comparação, como Isaac falou, que a cidade foi destruída e que depois ela foi reerguida. Então é como Cristo esteve morto, mas agora ele vive. Então a igreja lá era uma igreja viva, né? Conheço suas aflições, sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia do que se opõe a você. Eles dizem judeus, mas não são,
pois pois a sinagoga que pertencem são a sinagoga de Satanás. Então, a igreja passava por um momento de prova e um futuro imediato muito sombrio. Jesus estava deixando isso bem claro. Olha, eu sei o que vocês estão passando e eu sei o que vocês vão passar. Ele está dizendo, olha, não se preocupe. O Senhor Jesus, ele se uniu àquela igreja em paixão, em amor, entendendo que ela iria passar por aquela situação. E nessas situações nós vamos destacar 4 momentos. Primeiro, ela ia passar por uma tribulação. Está lá no versículo 9. Né? As forças das circunstâncias, muitas vezes tentavam abafar a fé da igreja. Mas a igreja permanecia viva. A igreja permanecia fortalecida, permanecia focada em adorar a Deus. Como Isaac bem frisou, era uma cidade extremamente idólatra. Então, o culto ao imperador, a César, era uma coisa assim necessária. Então, as pessoas naquele lugar, em todo o Império Romano, em todas as cidades, vamos dizer assim, dirigidas pelo Império Romano, eles deveriam se curvar ante o imperador. E a igreja não fazia isso. Então, ela sofreu uma perseguição muito grande. Então, assim, muitos eram forçados a abandonar a fé, mas permaneciam, né? Conta a história que uma certa vez 1.200 crentes foram lançados no Monte Pagos, num determinado momento, e depois mais 800 crentes foram lançados de lá. Então você tem noção que ia morrer 1.200 pessoas lançadas de um monte, simplesmente pelo quê? Pelo amor a Jesus, por não negar. E é interessante a gente ressaltar que era uma fidelidade tão contraditória, tão contradizia toda a realidade que aquela cidade enfrentava. Ou seja, uma cidade que tinha uma devoção por Roma tão grandiosa, ou seja, era a cidade que mais devotava a Roma. Nós vamos ver uma igreja que mais devotava-se. Agora nós já voltamos, coisas de tecnologia. Então, voltando no mesmo ritmo, vamos voltar à linha de pensamento que nós estávamos, continuando sobre a igreja de Esmirna. Então, nós estávamos falando no momento que essa questão da desromantização, certo, da vida. É entender que a vida não é aquele conto de fadas de Cinderela, seria muito bom encontrar um príncipe encantado no cavalo branco, seria maravilhoso. Porém, não é assim que a banda toca. Então, o que é que nós temos que entender? Que nós vamos passar por situações difíceis nessa terra, passamos por tribulações, passamos por lutas, passamos por vitórias também, passamos por situações abençoadoras também, passamos por bênçãos também, mas em todas elas, momentos bons, momentos ruins, o Senhor é conosco. O Senhor está do nosso lado. Então, nós falávamos que aquela igreja, naquele momento, estava passando por situações, circunstâncias muito difíceis que faziam com que muitos deixassem, abandonassem a fé. Mas, pelo contrário, todos eles permaneceram, ou na sua grande maioria. Nós também não podemos dizer que muitos não saíram. Mas também nós podemos dizer, porque a Bíblia fala, que permaneceram. E essa permanência faz com que nós, nos nossos dias, olhemos um pouco para aqueles irmãos e entendamos que eles conseguiram, nós também podemos passar por essa situação. Né? Essa situação, entendendo que muitos eram forçados a situações extremamente exorbitantes, forçados a adorar a Deus, forçados a adorar o imperador, mas por amor a Cristo, morriam, eram presos, preferiam passar por lutas do que ter que negar a Jesus Cristo. E já que Isaac voltou, ele vai dar o texto de Policarpo, que é muito bacana. Quando a gente pensa um pouco sobre essa igreja, e a gente fala sobre a tribulação, a perseguição que essa igreja estava enfrentando, é interessante a gente entender que o contexto em que aquela igreja se encontrava era um contexto onde a cidade em si, ela vivia numa condição de muita benevolência, ou seja, riqueza, muita fartura, mas diante de uma igreja em que enfrentava extrema pobreza. E extrema pobreza justamente por essa perseguição à igreja. Quando a gente fala sobre essa questão do primeiro ponto, sobre falar sobre a tribulação daquela igreja, Luciana ressaltou aí sobre a perseguição, onde eles estavam sendo forçados a adorar o imperador. Aí tem um exemplo que eu acho que é fantástico ele,
que é o de Policarpo. Quando Policarpo, segundo a história, possivelmente ele foi bispo da igreja de Esmirna, mas ele estava justamente naquele contexto histórico. E a gente vai ver que Policarpo ele é preso, levado preso para ser queimado vivo no ano de 155 depois de Cristo. Mas o que me chama a atenção era o compromisso daquele homem com a palavra, com Cristo. Irmãos, quando ele chega diante daquela situação, quando ele está no estádio, lá onde eles queimavam os cristãos, o procônsul, ele instou ele dizendo: jura, maldiz a Cristo e te porei em liberdade. A resposta de Policarpo foi: 86 anos eu tenho servido a Cristo. Ele nunca me fez mal, só o bem. Como então eu posso maldizer ao meu Rei e Salvador? É você parar e você ter plena convicção de que, apesar dele estar naquele momento sendo levado a ser queimado vivo, ele entendia que não era Cristo. Então, se não era Cristo, ainda que ele estivesse vivendo um tempo de ser levado à morte, ele entendia que precisava manter-se fiel a Deus. Mas a situação dele ainda fica mais fantástica. O procônsul ainda faz: olha, farei que sejas consumido pelo fogo. E Policarpo apenas responde: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado para os maus. Mas por que te demoras? Faze logo o que queres. Ou seja, irmãos, quando a gente pensa sobre Cristo e pensamos sobre a relação nossa com Deus, e pensamos não olhando para o agora, não olhando para a realidade do momento, mas olhando para a eternidade ao lado de Deus, isso nos leva a termos melhor convicção, melhor postura em chegar e dizer: pode fazer o que quer, a minha herança não é aqui, a minha prosperidade não é aqui. E não estamos dizendo que para ser fiel a Deus eu preciso ser pobre. Não estamos dizendo que para ser alguém que teme a Deus precisa perder todos os seus bens. Estamos dizendo que ainda que percamos todos os nossos bens, ainda que vivamos num tempo talvez similar ao que a igreja de Esmirna viveu, eu posso ser fiel a Deus. Porque o meu foco não é aqui. Não é o tempo em que estamos, mas o tempo vindouro. E é interessante que na resposta que ele dá ao cônsul, ele diz justamente isso. Ele está falando: tu és ignorante, porque eu entendo o que está reservado para mim no futuro, mas você não faz nem ideia do tamanho do fogo que você vai enfrentar. Então a gente precisa parar e pensar sobre justamente isso. O primeiro ponto, ele fala sobre tribulação. A igreja estava enfrentando uma grande tribulação, mas eles tinham total devoção a Deus e sabiam que não era o Senhor que estava fazendo, era o amor deles a Deus. Um segundo ponto que a gente ressalta é a pobreza que eles enfrentavam. A gente já ressaltou um pouco sobre esse ponto, falando sobre a realidade da igreja, da cidade de prosperidade, mas ele traz um ponto sobre a pobreza daquela igreja. Primeiro, aquela igreja, ela tinha um público, como podemos dizer, congregados, que na sua grande maioria vinha da classe pobre da cidade de Esmirna e da classe de escravos daquele tempo. Mas também tinham pessoas de condições financeiras. Porém, o que acontecia naquela igreja? Cada um que se convertia, eles sofriam uma condição de ser tomado suas propriedades, ou seja, saqueado, confiscado seus bens, e isso através dos bancos hostis da época. Eram bancos dirigidos, literalmente, podemos já deixar bem claro, dirigidos pela liderança romana, ou seja, influenciados por Roma, que perseguiam a igreja naquele lugar e então confiscavam os bens daquelas pessoas. Então a gente vai ver que a igreja, ela não era pobre por uma simples questão de não ser uma igreja dizimista, de não ser uma igreja que ofertasse, de não ser uma igreja que não tivesse preocupação em fazer benfeitorias à sua igreja, mas porque a igreja, ela era saqueada. Os membros eram saqueados e isso gerava uma
condição financeira daquela congregação, daquela igreja muito grande. Ou seja, a gente vê que eles eram perseguidos por ser cristãos e ainda eram tomados os seus bens. Eles eram roubados, né? Roubados, literalmente roubados. Então, assim, ter os seus pertences roubados, então, assim, eles, além de cristãos, eles também eram cidadãos daquele lugar. Então, como cidadãos, eles tinham o direito de usufruir dos seus bens, tal, mas eles eram roubados. Mas ainda assim, mesmo sendo pobre, era uma igreja rica. Porque tinha o bom cuidado do Senhor. E essa igreja também sofria, nessa questão desse ponto de desromantização da vida, a questão da difamação. Era uma igreja muito difamada. Por quê? Porque eles eram perseguidos. Porque os judeus, né, os perseguidores, levantavam grandes falsos contra aquelas pessoas. Eles eram tidos como perseguidos por influenciar, né, outras pessoas por amor do evangelho. Eles eram perseguidos porque eram chamados de canibais, eles eram chamados de imorais, de divisores familiares, eles eram chamados de ateus, de desleais, por não adorarem a Deus, nem adorar a César, nem adorar ao imperador, eles eram chamados de ateus, eles eram chamados de desleais, virando as costas para Roma. Roma que tanto fez por aquele lugar, tanto fez por aquele povo, então eles eram chamados de desleais, eles eram chamados de divisores de família. Por quê? Quando um membro familiar se convertia ao cristianismo, era aquele, em muitos casos, era um rebuliço na família, então muitos eram deixados de lado pela família, não eram mais aceitos, então havia uma divisão. Literalmente abandonados. Abandonados pela família, ou quando não, a família toda se convertia. Eles eram chamados, adotados de canibais pela questão da Santa Ceia do corpo do Senhor. Eu achei esse um dos pontos mais interessantes das acusações. É bom ressaltar a explicação do motivo dessa difamação. De canibal. Por quê? Porque nós comemos do pão e bebemos do cálice. A Santa Ceia é o corpo do Senhor. Só que na visão de fora, vai comer o corpo, tirar um pedaço do dedo, vai comer, vai abrir o sangue e vai beber. Não. Para nós cristãos, nós entendemos o que é o pão e o vinho, o suco da uva. Só que na visão de fora, era como se eles fossem canibais, que eles estavam comendo, literalmente, né? O corpo e bebendo o sangue. Então, eles eram tidos como canibais. Então, sofriam uma difamação muito grande. Então, imagina você chegar num comércio, vai comprar, né, suas frutas, suas verduras. Lá vem o canibal. Lá vem não sei quem. E não sei o quê. E isso, para aquelas pessoas que não entendessem o que é servir a Deus, ou para aquelas pessoas, eu digo até nos nossos dias, para aquelas pessoas que não entendem o que é ser cristão e não entendem o que foi o sacrifício de Cristo, isso é muito difícil. Para muitas pessoas que não conseguem compreender o que é o amor a Cristo, sofrer por amor a Cristo, para muitos é muito complicado e muitos abandonam a fé. Mas a gente vê que aquela igreja, mesmo naquele processo, continuava firme servindo ao Senhor. Por quê? Porque entendia por quem elas sofriam. Eles entendiam por quem eles eram perseguidos, por quem eles eram difamados. Que não importa o que acontecesse aqui, mas entendiam que para a glória era um peso para a eternidade. E é interessante a gente ressaltar que esse era o contexto, quando a gente fala da desromantização da história, é que não era assim, era uma igreja fiel, mas o que elas padeciam por essa fidelidade. Um quarto ponto que vai falar era sobre as prisões que eles enfrentavam. E por que era tão difícil para eles as prisões? Não era simplesmente pelo fato de serem presos. Era que, na sua grande maioria, dificilmente eles voltavam. Porque eles eram colocados em condições precárias, em prisões extremamente precárias, de forma em que eles eram acometidos por doenças, pela lepra, por situações de muita fome, por pestes. Então eles eram colocados em condições miseráveis. Sabe, você pensar em uma prisão onde você era colocado lá no mais terrível dos lugares, o calabouço das prisões, onde era o mais profundo dos ambientes, onde ali estava infestado de ratos e de outras pestes, onde a alimentação vinha de uma raridade, quando talvez acontecesse. Então, era a fome que vinha ali, além deles serem acometidos pelas doenças, pela difícil condição
de sobrevivência ali naqueles lugares. Então a gente vai ver que era uma igreja fiel, sim. Era uma igreja devotada a Cristo, sim. Mas o preço que eles pagaram por isso, o preço que eles enfrentaram por isso, era algo assim gigante, irmãos. Nós pensamos que a palavra, quando ela diz lá no verso 8, Cristo está dizendo àquela igreja: eu conheço as tuas obras. Ele está dizendo: eu conheço que vocês são fiéis, que vocês são devotados, que vocês passam por qualquer coisa para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Conheço a tribulação em que vocês enfrentam, a pobreza, a blasfêmia. E ele vai dizer: a blasfêmia vem justamente dos judeus, daqueles que dizem que são da casa de Deus, que são do povo de Deus, mas que na verdade não são. Porque o que acontecia? Os judeus viviam um tempo em que, quando Cristo surgiu e quando a igreja começou lá no Atos dos Apóstolos, lá 40 dias depois de Cristo subir aos céus lá em Jerusalém, os judeus, eles começam a bater de frente com a igreja, justamente pelo contexto que eles diziam: não, nós somos o povo de Deus. Então, cara, se somos o povo de Deus, não me venha com uma segunda história, com um Cristo aí que não se tornou rei de Roma, que não nos livrou da mão de Roma. Então, nós somos o povo de Deus. Mas era justamente esses que se diziam povo de Deus que perseguiam a igreja, em especial a igreja de Esmirna. Então, a gente vai ver esse contexto desromantizado, que não era uma igreja. Às vezes a gente pensa em fidelidade a Deus em uma condição muito favorável. Irmãos, nós vivemos um país que é bacana. Nós vivemos o Evangelho, nós não somos perseguidos, nós não somos levados às prisões, nós não somos proibidos de ter a Bíblia em casa, nós podemos ter N versões. Luciana estava comentando sobre uma Bíblia que ela quer comprar, de devocional diferente. Nós podemos ter N versões. Mas nós temos cristãos que precisam viver esta fidelidade em países em que a perseguição ao Evangelho ainda é gigante, ou que permanecerá gigante e talvez acometa lugares que ainda não são perseguidos pelo Evangelho. E a pergunta é: conseguimos ser fiéis a Deus nesses contextos extremamente adversos? Será que a gente consegue? É uma questão, irmãos, que a gente deve olhar para nós mesmos e dizer: se Cristo fosse escrever uma carta para mim, para Isaac, como é que ele escreveria? Será que Isaac tem sido fiel a Deus? E às vezes a gente pode pensar: mas, cara, eu não estou sendo perseguido, eu não estou sendo levado para a prisão. Mas a fidelidade a Deus é em todo o nosso comportamento. Num tempo relativista, num tempo onde o ter mais é a filosofia da nossa época, o sempre conquistar mais, como eu tenho vivido por Cristo, como eu tenho visto Cristo, ou como tem sido visto Cristo na minha vida. Esse é um contexto que a gente precisa ter. É entender que o Evangelho não é para criar amizade com o mundo. O Evangelho é para bater de frente com a realidade do nosso mundo. E isso é viver a fidelidade. Exatamente. Então, outro ponto que a gente pode ver também nessa carta, falando dessa desromantização, outro ponto é a gente entender que a avaliação de Jesus é diferente da avaliação do homem. Tá? Quando a gente vai parar para pensar na questão dessa igreja pobre, nos nossos dias, você é o que você tem. Você é aquilo que você tem. Se você tem muito dinheiro, você é bacana. Se você não tem, só lamento, vamos sofrer. Mas a avaliação de Jesus era totalmente diferente, certo? Eles eram pobres porque não se corrompiam. Eles eram tidos como pobres, eles não tinham dinheiro, eles não tinham tesouros na terra. Por quê? Porque eles entendiam que para eles o tesouro era no céu. Para eles o que valia era peso para a eternidade. Então, assim, para Jesus não importa o que você tenha, importa quem você é. Independente, mais uma vez nós ressaltamos, não é pecado ser pobre, não é pecado ser rico. Mas o que nós queremos fazer é que não são templos luxuosos que habita o Senhor, não são templos feios, vou dizer assim, pouco luxuosos, com menos belezas estéticas, visuais, menos belezas estéticas e visuais que habita o Senhor. Não, o Senhor habita aonde tem um coração quebrantado e contrito. Dentro de nós, em nós,
Porque nós podemos estar no templo mais lindo, suntuoso, né, da face da terra. Mas o Senhor pode não estar habitando lá porque não encontrou morada em nós. E aquela igreja entendia isso. Aquela igreja ela poderia não ter as condições que Esmina tinha, aquela beleza, aquela riqueza, mas eles entendiam que os tesouros que eles guardavam para a eternidade. Né? O tesouro onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, onde o ferrugem não alcança. São esses os tesouros que o Senhor nos ensina e quer que tenhamos. E faz uma correlação à igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia é uma igreja extremamente rica, em uma estrutura fantástica no seu contexto físico, em tudo aquilo que eles possuíam, mas eles eram pobres. Veja que a avaliação de Cristo, a igreja de Esmina, lá no verso 9, ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, tribulação, pobreza, blasfêmia, mas ele está dizendo, porém, você não tem obras defeituosas, falhas nas suas obras, ou seja, ele está dizendo, eu conheço verdadeiramente suas obras, que são de fidelidade a Cristo, ou seja, um elogio àquela igreja. Ele ainda vai falar que a tribulação, eles enfrentam a tribulação por Cristo, mas eles ainda vão fazer uma correlação de dizer, você está num contexto financeiramente pobre, porém vocês são ricos daquilo que é maior bem na vida de um homem, da presença de Cristo. Isso vai ser relacionado à igreja de Laodiceia, que futuramente a gente vai estar estudando. Mas Laodiceia estava num contexto de muita abastança, prosperidade, uma igreja rica. E rica não pelo contexto da cidade, era a igreja em si, de membros em condições financeiras boas. Mas que o que o Senhor olha para ele e diz? Tu és uma igreja morna, nem é fria, nem é quente, eu estou a ponto de te vomitar. Se diz tão rica, mas tu és pobre. A igreja de Esmina vive uma avaliação de Cristo diferente. E sabe, irmãos, quando a gente pensa nessa avaliação de Cristo, a gente precisa pensar sobre qual a avaliação que Cristo tem sobre nós. Qual é a avaliação? Às vezes a gente pode ter um bom salário, um bom emprego, uma boa estrutura residencial. Você pode ter certas condições, mas será que você é rico da presença de Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa ter. Nós não estamos falando que não podemos ter. A igreja de Laodiceia não estava pecando por ter. Ela estava pecando por não ter Cristo. Ela podia ter toda aquela estrutura, mas ela precisava ter Cristo como centro. Esmina não tinha estrutura. Era uma igreja que pregava o evangelho já cuidando que poderiam entrar soldados e prendê-los. Mas eles estavam cheios da presença de Deus. Não tem maior riqueza do que essa. Não tem maior prosperidade do que essa. Não tem melhor na vida de um homem do que viver esse contexto. Outro ponto, então, importante que a gente pode ressaltar nessa carta é que eles estavam prontos a fazer qualquer sacrifício para honrar a Deus. Versículo 10, leia aí, Isaac. Verso 10 diz, nada temos das coisas que hás de padecer, nada temas. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Dar-te a coroa da vida. Então eles estavam prontos a fazer qualquer sacrifício por amor a Deus. O que a Bíblia fala? O que o texto estava dizendo? Que estava encorajando eles. Que eles iam ser presos, iam passar por tudo aquilo. Ia piorar a situação, exatamente. Então, que eles estavam prontos a enfrentar a própria morte. Como a gente viu o exemplo de Policarpo. Né? 86 anos servindo a esse Senhor, ele nunca me fez mal nenhum, porque eu vou fazer mal agora. Então, assim, hoje Cristo espera de nós a mesma condição de fidelidade de vida, fidelidade no testemunho, fidelidade nos negócios, fidelidade na fé, fidelidade em servir a Deus, né? O mundo perseguiu Cristo, perseguiu os irmãos, perseguiu os crentes. Nós também seremos perseguidos, nós também passamos por situações. Podemos não sofrer perseguições como as dos irmãos lá em Esmina, como dos irmãos lá em Éfeso, ou como dos irmãos dos apóstolos lá no início. Mas sofremos perseguições também, sofremos por represálias. Com certeza, se você parar em algum momento na sua vida, no seu trabalho, você pode ter sofrido algum tipo de repressão por ser cristão, por se declarar crente,
ou na escola, ou na família, onde quer que seja. E o que aqueles irmãos diziam? Olha, eles estavam prontos, olha. Eles estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte, a ponto de morrer pela fidelidade de Jesus. Imagina, coisa, nossa, como Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, continuando servindo a Cristo, vendo Cristo, e ainda disse, olha, Senhor, não imputes esse pecado deles. Então, assim, essa fidelidade, esse encorajamento que aqueles irmãos estavam recebendo através dessa carta, era para mostrar para eles, mais uma vez, que Cristo estava com eles. Que Cristo, ele sempre está conosco em todos os nossos momentos. Nós nunca estamos sozinhos. E é interessante ver que, apesar de a carta dizer que a situação ia piorar, o Senhor também anima-os para a promessa do que estava por vir. Ele está dizendo, vocês não vão passar por tudo isso gratuitamente. Vocês vão enfrentar, vão passar por tudo isso, porém, vocês têm uma herança futura, que é a coroa da vida eterna. E é interessante que ele vai dizer que, lá no verso anterior, nesse mesmo verso, ele vai dizer aqui, ó, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Ele diz lá no começo, não temas das coisas que hás de padecer. Mas em tudo ele fala, dar-te-ei a coroa da vida. Isso. Essa é uma promessa que Deus vai estar trazendo para aquela igreja e ele vai estar falando de futuro. É a promessa que o Senhor deixa para nós. Precisamos viver a fidelidade no Senhor, porque a nossa herança, a nossa bênção, não é aqui. É lá na frente, com o Senhor Jesus na eternidade. É verdade. Então, assim, que nós venhamos ter esse pensamento de entender que nós não estamos aqui, nós estamos aqui, porém nós não somos daqui. Né? Nós somos criados para a eternidade, para estarmos com o Senhor. E o último ponto que eu queria ressaltar nessa carta é que, sabendo que Jesus está no controle de todas as coisas, de todos os detalhes da nossa vida. Queridos, aqueles irmãos, eles tinham consciência de que eles não estavam abandonados. Isso, eles não estavam ao léu, eles sabiam que eles tinham dom, eles sabiam que eles não estavam sozinhos, eles sabiam que mesmo sofrendo, mas o Senhor estava com eles. Queridos, você não está sozinho, você não está abandonado, você não está jogado ao léu. É como diz assim, você não é filho sem dono, filho sem pai. Você tem um pai, você tem um dono, você tem um Senhor. O Senhor cuida de você. O Senhor sabe da sua necessidade. O Senhor sabe da sua dor, sabe da sua angústia, sabe o que nós estamos passando e Ele cuida de nós. Ele, não estou falando aqui na questão de um Deus vingativo, né? De um Deus de vingança. Não que Deus não faça isso. Não que Deus não seja. Mas eu quero que você entenda que o que nós passamos, o Senhor cuida e o Senhor sabe. O Senhor vê. E quando nós muitas vezes queremos tomar as rédeas da situação e se vingar, vamos dizer assim, ou tomar a providência por nós mesmos, é frustrante. Mas entendendo que Deus cuida de nós em todos os momentos, Ele sabe como agir em cada situação, com cada pessoa, com cada situação mesmo que nós estamos passando. E aqueles irmãos entendiam isso. Eles não precisavam olhar só para a tribulação. Eles não olhavam a tribulação, eles olhavam além. Eles olhavam por vir. Eles olhavam que o Senhor estava preparando para eles. Então, o que nós queremos te encorajar nessa noite? Nós queremos te encorajar a você olhar o porvir. Você vai encorajar você que logo, logo nós vamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, para as heranças, para o lugar que eu vos tenho preparado. Foste fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, e nós queremos te encorajar nessa noite, como nós fomos encorajados com essa carta de Esmirna, de entender que o Senhor cuida de todos nós. E nós não somos filhos sem dono. E é interessante a gente pensar sobre isso, irmãos, e trazer ao nosso dia a dia, a nossa realidade, porque Cristo ele deixa lá no final da carta, e a gente fala muito sobre a perseguição. Mas Deus podia evitar a perseguição, Deus podia fazer. Irmãos, a gente vive um contexto em que a nossa realidade é defender o Evangelho de Cristo. E talvez você possa estar vivendo dias semelhantes. Talvez você, eu não estou sendo perseguido, preso, não estou morrendo em um estádio. Mas às vezes você está enfrentando a perseguição dentro da sua casa,
com um marido que não lhe compreende dentro da igreja, um filho, ou talvez você esteja enfrentando uma situação com os seus pais, ou críticas no seu trabalho, e você muitas vezes precisa pensar, refletir, buscar em Deus como é agir, como atuar nessas situações, sabe? A palavra que a gente quer deixar de ânimo para você é que o viver a fidelidade a Cristo, ele traz uma bênção e uma promessa, não para hoje, mas ele traz uma promessa para o futuro. O Senhor pode até, em seus planos, lhe conceder algo abençoador na sua casa, no seu trabalho, ou seja, em que situação você esteja. Mas a promessa do Senhor é que seja fiel até a morte. E se você for fiel até a morte, se você for fiel até o último dia de sua vida, Ele diz na sua palavra que você vai receber uma herança, é o de não ser afetado pela segunda morte. E a segunda morte, Cristo está falando sobre o dia da eternidade. Quando Cristo vier buscar a sua igreja e aqueles que vencerem serem levados para estar com Ele, os que não vencerem serão lançados juntamente com o diabo e seus anjos e todos aqueles que serviram a Satanás no lago de fogo eterno. Isso era o que Policarpo estava dizendo ao procônsul naquele momento. Ele estava dizendo, cara, faz logo o que você tem a fazer. Porque esse fogo aqui, ele começa, passa, eu morro, acabou, eu não sinto mais nada. Mas o que está reservado é um fogo eterno, onde ele não vai passar, onde ele não vai acabar, vai ser um sofrimento eterno. Eu estou reservado para uma glória eterna. Então, essa é a mensagem que o texto está dizendo. Talvez você seja uma igreja com dificuldades. Talvez você seja uma igreja que está passando por tempos muito difíceis. Mas a palavra que o Senhor quer deixar para você nesta noite é: retenha o que é bom de Deus. Tema o Senhor. Seja devoto de Deus. Eu sou chamado de barata de igreja. Seja barata de igreja, mas busque a Deus. Agora busque a Deus sentindo fome por Deus. Busque a Deus sentindo sede por Deus. Não buscar a Deus por uma condição tal qual os da igreja de Laodiceia. E uma igreja por uma questão ritualista. Vá porque você tem desejo de ouvir a voz do Senhor. Escute ministrações, leia livros, medite na palavra de Deus. Ore, tenha devocionais. Viva uma vida de busca a Deus. Porque no tempo da adversidade, no tempo difícil, você terá gás suficiente, energia espiritual suficiente para enfrentar e para vencer. Você estará suprido do alimento de Deus. Eu ouvi uma citação de uma historinha que jogaram no grupo, não lembro exatamente quem colocou, mas uma história de um homem que dizia: não vou mais à igreja. Não vou mais à igreja porque tantos anos dentro da igreja eu ouvi tantas ministrações, mas talvez eu lembre de uma ou duas pontualmente. Talvez eu me lembre de uma ou duas que me chamou a atenção e que eu lembro do que estava falando. Um outro chegou para ele e disse: ok, eu sou casado há tantos anos e minha esposa todos os dias faz um almoço. E durante tantos anos, talvez, eu também só me lembro de 2 ou 3 almoços que ela fez e que me chamaram a atenção. Porém, se ela não tivesse feito esses almoços diariamente, eu não estaria vivo. Eu posso não me lembrar do almoço, mas ele foi suficiente para que eu pudesse estar vivo. Do mesmo jeito é a palavra de Deus. Você pode não se lembrar da palavra que você ouviu há tanto tempo, mas mantenha a fidelidade ao Senhor, porque ela serviu para que você pudesse estar firme no dia de hoje. E se você está de pé hoje, é porque Deus usou alguém para ministrar uma palavra que você precisava para que você pudesse estar de pé. Aquele povo, aquela igreja em Esmina, enfrentavam justamente isso. Talvez eles não lembravam de todas as ministrações do bispo daquela igreja, mas eles se lembravam de quem era o centro de cada ministração e que foi suficiente para que eles pudessem manter-se firme e chegar ao ponto de Cristo mandar uma carta e dizer: tu és uma igreja fiel, tu és uma igreja que dá orgulho de falar, não tema. Não tema diante da adversidade, não tema diante da provação, não tema diante da angústia, se mantenha de pé, se mantenha firme no Senhor. Ele tem cuidado de cada um de nós, Ele tem nos sustentado e Ele tem sustentado a sua vida.
Então busque ao Senhor incessantemente. Creia nele. Ele há de fazer coisas ainda muito maiores sobre cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando ao final de mais uma aula. Louvado seja Deus. Louvamos a Deus. Tem sido assim maravilhoso nós refletirmos sobre esses contextos bíblicos, sobre as cartas e outros temas que a gente tem trazido para vocês, que você possa continuar sempre aí conosco, participando conosco. Nós estamos, lembrando aos irmãos, com cultos presenciais. Já voltamos a parcialmente normalidade dos nossos cultos. Temos alguns pontos que a gente precisa levar em consideração, mas louvamos a Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Então, venha estar conosco na igreja. Se você é grupo de risco, infelizmente está precisando ainda ficar em casa, ainda não fomos liberados de recebê-los, mas tenha participação nos nossos cultos. A gente está tendo presencial, mas não se acomode a termos os cultos online e não vir à igreja. Venha para a igreja. Se você não tem condições, você tem a oportunidade de nos assistir. Mas se você tem, esteja conosco para a comunhão do Evangelho, da Palavra, da meditação na Palavra de Deus. Amanhã, às 19 horas, temos o nosso primeiro culto de juventude, após este período de distanciamento em que estivemos reclusos em nossos lares. Nós teremos o nosso primeiro culto com a presença do presbítero Carlos Alberto, da Igreja Congregacional no Santa Rosa. E nós vamos estar aqui com mais um momento de louvor, adoração e muita palavra. E sei que vai ser algo extraordinário para as nossas vidas. Você já fez a sua inscrição, louvado seja Deus. Se ainda não fez, nos procure para que você possa participar. Ainda temos vagas para o culto de amanhã. Mas você pode aí também nos acompanhar pela nossa página no YouTube. Domingo, nós não estaremos com uma ministração menor no próximo domingo, porque a gente vai ter um breve devocional, porém a gente vai ter reunião com as lideranças da igreja em seguida, para tratarmos dos nossos novos comportamentos pós esse período de reclusão. Mas você vai ter aí um devocional, vai ter vídeo das crianças e você vai poder participar. À noite, às 19 horas, culto de louvor. Terça-feira, às 19h30. E na outra sexta, estamos de volta. Eu e Luciana, trazendo mais uma palavra para vocês. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Feche os teus olhos, curve tua cabeça. Pai, nós oramos a Ti, nós pedimos a Tua presença neste momento, o Teu cuidado sobre a vida de cada um destes que tem nos assistido, que tem estado aqui conosco, que o Senhor possa alcançá-los com a Tua graça. Mas Deus, entendendo que Tu és o centro de nossas vidas, aquele a quem nós amamos, aquele a quem nós devotamos as nossas vidas, auxilia-nos, Senhor. Pois sabemos que para estarmos de pé dependemos de Ti. Sabemos, Senhor, que para vencermos as adversidades dependemos de Ti. Sabemos que para lidar, Senhor, com aqueles que se levantam, que criticam, que questionam, precisamos de Ti, pois Tu és o Deus único de nossas vidas. Não importa quantos se levantem, quantos deuses sejam apresentados, queremos manter a nossa fidelidade em sermos devotos unicamente a Ti. Apenas a Ti, Senhor. Que o Senhor seja sobre nossas vidas, que o Senhor seja sobre a vida de cada um que tem estado aí conosco, ser com a Tua igreja, hoje e sempre. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus e a sua eterna misericórdia seja sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor. E apenas diga amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito obrigado por tua presença aí conosco mais uma vez. Até sexta-feira. Até domingo. Sexta em mais um ensino da palavra. Sexta conosco. Aleluias.